Fala, meu amigo e minha amiga agro de respeito. Nesse vídeo aqui eu vou responder perguntas que os seguidores que vocês enviaram aí, inscritos do canal, em alguns vídeos a respeito do NPK. Então, tem aqui duas perguntas principais que eu separei e eu vou responder a respeito desse tema. Se você quer saber qual é a resposta para essas perguntas e qual pergunta foi feita, fica comigo nesse vídeo. Bom, é isso aí. Vamos lá, direto ao ponto, né? E a primeira pergunta aqui, ela foi feita nesse vídeo aqui, que é o Biologia do Solo, os principais conceitos práticos que você precisa saber. Esse é um vídeo muito legal, né? E até foi, eu acho que, um dos primeiros vídeos que eu fiz no canal, lá no primeiro ano, acho que foi 2018. E eu tava reassistindo ele para entender melhor a pergunta. E tem algo bem importante que eu preciso trazer para você aqui a respeito disso, e realmente recomendo que você assista esse vídeo está muito bom, modéstia à parte, ele ficou muito bom porque eu trago diversos conceitos de biologia do solo de uma forma simples e prática, e que você que não tem noção ou já ouviu falar, mas nunca viu essas coisas de forma conectada, é importante, porque muitas vezes a gente aprende algumas coisas e não entende o quanto que uma coisa interfere na outra. Então esse vídeo eu vou conectando tudo com a planta, né, com a cultura agrícola, e ficou muito legal mesmo. E vale muito a pena você assistir, né? É um dos vídeos antigos do canal mais vistos aqui. E vamos para a pergunta, né? Essa primeira pergunta a respeito de NPK, o que esse vídeo tem a ver com NPK? Na verdade, nesse vídeo eu falo um pouco sobre a decomposição da matéria orgânica, e no ato da decomposição da matéria orgânica ocorre a mineralização de alguns nutrientes. E eu cito que ocorre a mineralização e disponibilização de nitrogênio, fósforo e enxofre por meio desse processo, né? E vou colocar a pergunta aqui, o Luluca José Ernesto, Johanny José Ernesto, acho que deve... o Luluca, vamos resumir assim, ele fez essa seguinte pergunta aqui há um pouco tempo atrás, né? Afinal, o símbolo do potássio não é K? E depois ele perguntou, não seria NPK? Colocaste NPS. Então, só para reforçar, eu comento isso no vídeo, mas talvez não tenha ficado muito claro. Quando a gente fala de decomposição de matéria orgânica, o material que precisa passar por um processo de mineralização, precisa passar por um processo de ataque de micro-organismos. Então, quando eu falo de matéria orgânica, eu estou falando de restos culturais, eu estou falando de esterco que é usado na lavoura, de compostos orgânicos que são usados na lavoura, qualquer tipo de fertilizante usado na lavoura que contenha nitrogênio, fósforo ou enxofre, que é o S, na sua composição, ele precisa passar, né? Ele tem, claro, uma pequena... vamos dizer assim, muito pequena porcentagem desses nutrientes, talvez já na forma solúvel, mas a maior parte sempre precisa passar por um processo de mineralização. E o que vai dizer se esse processo vai ser mais rápido ou mais lento vai ser a característica do material, né? Se é um material de mais fácil decomposição, né? Isso tudo tem a ver com a estrutura que esses nutrientes estão dentro da composição da partícula orgânica, né? E claro, e outras situações do próprio ambiente, como umidade, como temperatura. Então, temperaturas mais altas e com umidade, a gente vai ter uma atividade biológica maior, esse material vai decompor mais rápido, né? Além do tipo do material, tá? Então tudo isso é muito importante e é difícil a gente generalizar, né? Então depende muito do tipo do material. Se você tem interesse até em vídeos sobre decomposição de compostos orgânicos, adubos orgânicos, eu tenho alguns vídeos aqui no canal também, dá uma navegada que você vai achar com toda certeza. E sim, o símbolo do potássio é o K, né? E não o S, então não dá para confundir. Nitrogênio, fósforo e enxofre precisa passar pelo processo de mineralização para ser fornecido para a planta. O K não. Por quê? Porque o K, o potássio, ele não faz parte de estruturas físicas, estruturas orgânicas, né? Ele faz parte muito pouco, ele fica, vamos dizer assim, ele fica solto, né? Falando de uma forma bem simples, ele fica solto dentro da planta, né? Ele tem outras funções que não estruturais dentro de uma planta. Então, o que acontece? Quando você tem um resíduo orgânico que tem potássio, porque os resíduos orgânicos costumam ter potássio, né, e você faz uma análise, por exemplo, né, num laboratório, e você vê, olha, tem
né? Por exemplo, no esterco vai ter ali, tem de 1 a 3% de potássio ali. Esse potássio, ele, diferente do nitrogênio, fósforo e enxofre, ele não precisa passar por esse processo de decomposição pelos micro-organismos. Assim que você adiciona ele no sistema, esse sal, ele rapidamente é lavado a partir do momento que tem aí a adição de água, né? Então ele, de forma muito rápida, é disponibilizado para as plantas, diferente do nitrogênio, fósforo e o enxofre, que precisam passar por um processo um pouco mais lento aí de decomposição, né? Então, vamos dizer assim que o potássio dos resíduos orgânicos, ele rapidamente já se torna um nutriente mais disponível para as plantas quando esses restos culturais, esses compostos orgânicos, esses adubos orgânicos são usados dentro do sistema de manejo. Então, NPK, né? Então, na verdade, a gente está falando de NPK orgânico, o nitrogênio e o fósforo, mineralização, ação de micro-organismo, um processo um pouco mais demorado para disponibilizar, e o potássio mais rápido, tá? E o enxofre é super importante, não esqueçam, não pensem só no NPK, o enxofre também é super importante e ele também precisa passar por esse processo. Tá bom, Luluca? Obrigado pela pergunta, viu? Rendeu um vídeo aí, parabéns aí pela pergunta. Vou aqui para a próxima pergunta do vídeo. O Thiago Scremin Valério, ele perguntou o seguinte, ele assistiu esse vídeo aqui, dicas para adubação com potássio e solo arenoso. Né? Esse é um vídeo rápido, ele é um recorte de um vídeo maior que eu falo, faz um aulão sobre potássio e que eu falo sobre a necessidade de parcelar, né, o potássio em solos arenosos, principalmente pelo fato de que com menor CTC o potássio acaba tendo uma maior probabilidade de lixiviar, de ser lavado, né, se for colocado em grande quantidade de uma vez só. E também existe o risco de perda de potássio por erosão, né, que eu comento também nesse vídeo. É um vídeo de 1 minuto e meio, vale a pena assistir também. Mas aqui ele pergunta, daria para usar uma fórmula 0-20-20, ou seja, 0% de nitrogênio, 20% de P2O5, 20% de K2O, com enxofre mais micronutrientes para usar em cobertura na soja, já que o potássio e enxofre lixivia e alguns micronutrientes também. Tá, então só para explicar algo rapidamente aqui, o processo de lixiviação, ele se refere a quando o nutriente ele acaba indo para camadas subsuperficiais, camadas mais profundas de solo, e a planta não consegue mais absorvê-lo. Então, olha só, o porquê que isso é importante. O enxofre, né, tá correto aqui que o Thiago colocou, ele é um ânion, né? Então, ele tende a ir para camadas inferiores do solo, né? Tanto que ele que se acumula muito mais, se você fizer uma análise de 0 a 20, 20 a 40, em 20 a 40 ele vai acumular muito mais, é comum a gente ver isso, né? Agora, o que acontece com o sulfato, né, que é o enxofre na forma de ânion, que a planta absorve, com o próprio nitrato, que é o nitrogênio também, e em solos em que a gente tem um sistema radicular da planta vigoroso, que vai em profundidade, ele vai a 20 a 40, ele vai muitas vezes a 40 a 60 ou até mais, você consegue, a partir do momento que esses nutrientes eles descem no perfil do solo e se acumulam por ter menos CTC, mas numa situação em que tem mais CTA do que na superfície, você consegue absorvê-los. Então eles não necessariamente se lixiviam, eles não necessariamente se perdem, né? Então isso é importante verificar também, né, o quanto que esse sistema radicular está indo para situações, né, para profundidades e está aproveitando. É por isso que é muito importante fazer um bom manejo de solo e aproveitar o bom desenvolvimento do sistema radicular, né? Isso serve também para o potássio, né, e outros nutrientes. Então é muito importante que o manejo seja voltado também para que tenha raízes em profundidade, né? Tem vários vídeos que a gente fala sobre isso aqui, sobre uma correta correção de solo, o uso também de corretivos em profundidade, né? A gente fala sobre gesso, a gente fala sobre outras técnicas, né, que podem ser usadas aí para estar favorecendo o crescimento radicular, principalmente em profundidade, para que a planta possa aproveitar esses nutrientes. Mas, mais especificamente sobre a pergunta do Thiago aqui, ele fala sobre adubação de cobertura na soja, né? Então, a gente tem a fixação biológica de nitrogênio e está optando aqui por um NPK, um 0-20-20, que tem 20% de P2O5 de fósforo, né, de P2O5 na verdade, não de fósforo puro, mas né, o P2O5 representando fósforo e 20% de K2O mais enxofre. Então, sim, é interessante ter o potássio
em cobertura, né? Esses 20% de K2O ele é interessante, né? Claro que depende da dose, da época, né? Então isso é importante, mas sim, né? É um fertilizante que pode ser usado. E o enxofre também, né? É muito importante para a soja, principalmente para a fixação biológica de nitrogênio, né? E também faz parte aí da estruturação, né? Muitas vezes é um nutriente que acaba sendo esquecido dentro do manejo. Então sim, é importante que tenha assim enxofre, né? É claro que quando você usa o enxofre em cobertura, é importante que você se atente à fonte para ser uma fonte de sulfato, não uma fonte de enxofre elementar, por exemplo, que é um enxofre que vai demorar mais para ser disponibilizado, né? Então existe esse cuidado também, né? Dependendo da necessidade, da análise de solo. É muito bom você estar procurando aí, né, um engenheiro agrônomo que faça um manejo nutricional, que considere todos esses aspectos da necessidade da planta, da dose, do local, né, e também da fonte que vai ser usada, né, e da época de aplicação. E micronutrientes, claro, né, também relacionado com essa necessidade da planta, né, e também da análise de solo. Então, assim, não tem nenhum problema. A única questão aqui é o fósforo, né? Esse fósforo que está sendo utilizado em cobertura, o fósforo ele tem uma mobilidade muito pequena no solo, tá? Na planta é alta, no solo é muito baixa. Ele se movimenta por difusão, né, na hora de absorver pelas raízes das plantas e tem uma movimentação muito baixa. Então, assim, o ideal é que o fósforo ele venha no momento do plantio, né, e não na cobertura, tá joia? Ou de repente algum outro tipo de manejo que considere, né, uma correção de fósforo no solo se o teor de fósforo for muito baixo, algo num pré-plantio, tá bom? Mas o ideal do fósforo é que ele esteja bem próximo realmente ali a semente, e o ideal é que ele seja colocado no plantio, não em cobertura, né, porque isso vai aumentar também a eficiência do uso desse nutriente, tá bom? Essas eram as dicas que eu queria trazer para você hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, né, essas perguntas mais técnicas, essas perguntas que dá para a gente fazer vídeo, né, você quiser comentar em outros vídeos, eu vou começar a avaliar bastante essas perguntas para trazer vídeos a respeito disso aqui para o canal. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos, assiste os vídeos lá que os amigos perguntaram. Espero que tenham gostado das respostas e até o próximo vídeo.